Dicas do que você deve colocar no seu pôster para a mostra científica de materiais. A primeira etapa é a introdução. O que você deve colocar nessa fase? Sobre materiais compósitos, a matriz escolhida e o reforço. Então, essas três informações têm que ter parágrafos discutindo sobre elas. O que é importante? A definição de cada uma delas. Então, o que seriam materiais compósitos, né? O que define o que é uma matriz, o que define o que é um elemento de reforço, qual foi a sua matriz escolhida, então colocar lá qual grupo de materiais essa matriz pertence, lembrando que as dois materiais foram matrizes poliméricas, né? Então, relembrar um pouquinho do RA1, qual tipo de ligação que qual esse material faz, né? Qual tipo de grupo qual esse material pertence, quais são as características gerais das propriedades do grupo, né? Ou especificamente dessa matriz escolhida, e sobre o reforço, né? Qual o grupo de materiais ao qual esse reforço pertence, quais as propriedades gerais que ele tem, né, na característica do material. Então, com isso, você consegue uma ideia do que você quer produzir, né? A gente só tem que lembrar o seguinte, na hora de trabalhar com essas informações, que você vai fazer uma busca, a gente sempre referenciar no texto. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de como eu posso referenciar isso dentro do texto, né? Então, se eu peguei essa informação de algum artigo, por exemplo, do Tosi e Ota, do ano 2004, eu tenho que colocar ali. É importante a gente sempre colocando as informações. Cada parágrafo, da onde você leu aquela informação, você referencia, se é o Callister, se é algum outro artigo. E outra coisa bem importante, pessoal, conectar as ideias, tá? Então, não deixar uma coxa de retalho, fazer uma conexão entre o material compósito, a matriz escolhida e o reforço. Isso garante que a leitura fica fluida, né? Fica fácil de trabalhar ali com o teu material. Outro item que devemos avaliar é o objetivo. Então, o objetivo ele é uma hipótese na sua forma mais genérica, ou seja, o que a sua equipe, né, pensou na hora de projetar o teu material compósito. Qual foi a propriedade que vocês quiseram mudar a partir do momento que vocês adicionaram esse elemento de reforço, tá? Então, isso aqui é o que a gente fala de objetivo, tem que ser genérico. A gente sempre deve usar ele no infinitivo. Então, avaliar a alteração de propriedade mecânica da matriz borracha ao receber o reforço. Então, sempre alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? Então, o que vocês pensaram, né, e o que vocês são capazes de avaliar, né, desse material nesse projeto que é o pôster, tá? Então, essa é a etapa que tem que constar, né, a frase que tem que constar dentro dessa etapa objetiva. Outro item que a gente deve considerar é a metodologia. Metodologia, para nós, vai ser colocada sempre em formato de fluxograma. O fluxograma, ele deve constar todas as etapas que você usou para montar o seu corpo de prova e fazer o ensaio, tá? Então, dentro desse fluxograma, a gente tem que registrar tudo que entrou para fazer o teu processo e tudo que está saindo. Como assim, professora? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, eu tenho aqui um fluxograma bem simples de fazer o arroz cozido, tá? Então, o que eu vou precisar na primeira etapa? O arroz, certo? Vou fazer o arroz. Em seguida, eu dou aquela escolhidinha no arroz. Então, eu vou verificar se tem alguma sujeirinha, alguma semente que não foi descascada, né? Do arroz e vou fazer essa captação. Então, nessa etapa, eu tenho uma retirada de impurezas sólidas. Então, eu faço a representação com uma flecha saindo ali para impurezas sólidas. Em seguida, eu vou ter que lavar esse arroz. Então, eu vou lavar o arroz. Para eu fazer essa lavagem, eu tenho uma retirada da água, que sai aquela água com os resíduos ali desse arroz que eu estou trabalhando. A próxima etapa é a reação de cozimento. Então, o que está entrando? Água e calor no processo, né? Então, para fazer essa reação. A última reação, que é a reação de complexação do amido, ela necessita do óleo e do calor também envolvido no processo, para daí eu conseguir gerar, então, o arroz cozido, que é o meu produto final, né? Neste exemplo. Então, é importante que você faça para o seu material. Quais foram as etapas envolvidas no processo de manufatura desse material?
material aí. Então, eu tenho que ser capaz de refazer o seu projeto somente identificando as etapas que compuseram a preparação do seu corpo de prova, tá? Então, isso que tem que ser a metodologia. Alguém tem que ser capaz de refazer olhando o fluxo ali de etapas que compuseram o seu material. Em resultados de discussões, pessoal, é onde você tem que colocar o quê? O seu gráfico, então o gráfico que você produziu durante o encontro da prática, certo? E nessa etapa você tem que lembrar todas aquelas aulas que a gente teve, né, do RE3 e do RE4. Então, identificar qual é a tensão de fratura, qual é a deformação máxima alcançada por esse corpo de prova, qual foi o alongamento percentual. Tudo isso que a gente trabalhou nas aulas é interessante você identificar ou no gráfico, fazendo com o paintbrush ali, ou também na forma de tabela, colocar uma tabela com os resultados e, claro, sempre comparando com a sua matriz sem reforço, porque esse é o objetivo, né? Verificar a alteração de propriedade que teu corpo de prova teve a partir do momento que você inseriu esse reforço. Então, você teve ganho ou perda de propriedade? Como você vai mensurar isso? Sempre com referência, sempre com material sem reforço. E aí, pessoal, usar palavras de comparação. Então, essas palavras de comparação a gente tem que tomar uma cautela, né? Porque palavras como melhor, pior, né? Ela sempre tem que ser seguida da referência. Então, se a referência foi 90 e você atingiu 80, aí sim você pode colocar, né? De acordo com a propriedade avaliada, o material sem reforço chegou a 80 megapascal. A partir do momento que foi colocado o reforço, o resultado foi pior comparado à matriz sem o reforço, já que ele atingiu somente 80 megapascal, alguma coisa nesse sentido. Tomar cuidado com essas palavras, então. Então, sempre que eu for fazer palavras de comparação, tenta buscar a referência e tenta verificar no percentual de quanto você houve o acréscimo ou decréscimo daquela propriedade. Isso garante uma qualidade nos teus resultados e vai garantir, então, que o seu pôster, você trabalhou bem essa parte de resultados e discussões, tá? Então, na forma de tabela comparativa, ou colocar, então, uma linha que passa ali nos valores do material com o reforço, para você colocar a linha do sem reforço, que seria o seu zero, alguma coisa nesse sentido, mas ela tem que aparecer. A conclusão, etapa de finalização, ela é seca, tá, pessoal? 2 linhas, ela tem que trazer ali em seca qual foi o teu objetivo. Então, a conclusão, ela tem que ser simples e direta, né? Então, houve alteração de propriedade mecânica com aumento na resistência à tração de 10 megapascal e alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? Então, assim, ela é bem seca, bem direta e ela vai responder sempre ao que você propôs, a pergunta que você fez no objetivo, né? Avaliar, analisar o que, né? A alteração de propriedade, o ganho de propriedade, alguma coisa nesse sentido, então você sempre vai responder ali na conclusão o teu objetivo. E, para finalizar, as referências, ok? Então, aqui a gente tem exemplos de como você pode referenciar um livro, um artigo, uma monografia, né? Ou algum link da internet, tá? Então, ele deve aparecer tanto no texto, como eu mostrei já no começo na introdução, como nessa fase aqui no final, tá? Lembrando que quanto mais pesquisa você fez, mais completa fica o seu pôster, né? Então, se você coloca lá só o nosso livro-texto, por exemplo, Callister, mostra que você não fez uma pesquisa mais abrangente, né? Então, isso mostra que diversificar é importante ali, ok? Então, é isso. A gente espera que vocês tenham uma excelente mostra científica. Caprichem e contem com a gente em mais essa etapa. Até logo, pessoal!